de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para Deus. Hoje eu tenho um filho de Deus na casa de Deus, nenhum filho de Deus deixa de vir na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aos amigos que estão nos acompanhando através do Facebook, faça a tua casa a casa de Deus. Como? Se prepare o seu coração. Quando nós nos levantamos aqui para orar, você ora. Na hora que nós louvamos, você louva. Na hora da palavra, presta atenção, deixa tudo para você ouvir a palavra. É exatamente o que nós estamos entrando agora aqui em mais uma saga, né? Vamos aprender a saga de Oséias, né? Homem de Deus, mas Deus mudou o nome dele. Deus deu um outro nome. Deus está nos dando um nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É muito importante nós entendermos isso. O nome Oséias, a raiz do nome Osé significa salvo, né? Como se aquela pessoa tivesse salvo. E Deus sabia que usar muito aquele homem. E aí, quando mesmo foi confirmado que Moisés chamou aquele homem para fazer a obra, o próprio Deus falou assim: muda o nome dele, muda para Josué. E para quem não sabe, Josué é a mesma raiz do nosso nome, o nome do nosso Senhor Jesus, do grego. Alguns podem querer entrar em debates por aí, né, que Yeshua, que não existe a letra J, né, no alfabeto hebreu, né? Mas, irmãos, isso aí são transliterações, né? O que é uma transliteração? Mesmo em línguas que nem tem esse alfabeto que nós usamos, que é o alfabeto latino, por exemplo, na França, na Itália, na Inglaterra, né? Essas línguas, elas são diferentes, só que elas usam os mesmos caracteres, né? Que são as vogais e as consoantes. E mesmo assim, já tem uma dificuldade, às vezes, de traduzir completamente alguma coisa. Agora, imagina como precisa ser transliterado. O que é isso? São alfabetos diferentes, na qual, na verdade, não eram formados por vogais e consoantes. Eram alfabetos formados por caracteres, né? Com figuras, que, na verdade, não eram vogal e consoante, mas queria dizer uma ideia, muito parecido com o que tem em todo o Oriente. O Oriente, eles não usam o alfabeto, o nosso latino. Lá cada um tem o seu alfabeto. E cada uma daquelas figurinhas, para eles, é uma ideia. E na hora de traduzir, irmãos, aquilo lá só tem sentido para eles. E aí alguém, mas o nome de Jesus é Yeshua, e Yahshua. E não sei. Irmãos, isso aí são transliteração. Foi o melhor que se pôde fazer, por conta mesmo da própria soberba do ser humano, que era uma só língua na terra. Só que o que o ser humano estava fazendo quando em toda a terra era uma língua só? Eles tentaram mesmo se sobreviver contra Deus, fazer uma torre para chegar até o céu, afrontar a Deus. E é o que Deus fez, enquanto eles estavam ali construindo aquela torre de Babel, ele estava lá pedindo material para o outro, estava lá fazendo aquela torre, que estava dando tudo certo. Até que de uma hora para outra, cada um até entra na própria casa, nascendo na própria família, cada um começou a falar uma língua diferente. E aí alguém pedia assim: meu amigo, me dá um tijolo. E o outro entendia. Ninguém começou sem entender nada e não foi para frente, irmão. Foi isso que aconteceu, e a partir de então se espalharam a língua sobre a face da terra. Então é difícil uma tradução, ainda mais uma transliteração. E tem gente que fica pegada a esse, não, que não pode falar o nome de Jesus. Ué, quantos demônios eu já expulsei em nome do Senhor Jesus? Quem expulsa demônio sabe. Não é porque você fala em nome de Yeshua, Yahshua, Yah, não tem nada a ver, irmãos. Deus sabe que nós estamos ali em nome dele, que nós somos enviados por ele, fomos capacitados por ele, o poder é dele. Se o nome que foi me dado foi o nome de Jesus, eu não uso o nome de Jesus. O Fernando Rico não usa o nome de Jesus. Ali cada local é assim, irmãos. Não cai nessa não. Tem gente que eu vi muitos debates esses dias na internet, e bem agora que eu estou começando essa saga. Foi exatamente você, nosso amigo aí, que nos acompanha principalmente pelo Facebook, né, pelas redes sociais, é lá que está isso. É lá. Pessoa que não tem compromisso, não tem uma ovelha, nunca cuidou de uma ovelha, só fica jogando lixaiada na cabeça dos outros. Pede para fazer uma visita, pede para ir no hospital, mas fica lá, não, esses pastores ficam falando o nome de Jesus, é o nome que foi me dado. Quem
acompanha bem aqui, irmãos. Nos acompanha bem aqui. Sexta-feira tinha menos de 10 pessoas aqui de manhã. Entrou um rapaz aí, né? A porta da igreja aberta, até cachorro entra, né? Chamou o rapaz, né? Cachorro está amarrado, né? Entrou um senhor aí, sem máscara. Nós demos uma máscara para ele, todo embriagado. Vinha para cá, ia para lá, ia para cá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para cá. No meio aqui, no louvor que estava abrindo o culto aqui, eu desci e fui lá conversar com ele. Não dava para entender nada que aquele homem falava. Nada. Meu amigo, Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida. Quer mudar de vida? Ele só toca a sua cabeça assim. Os irmãos estavam aqui presente de vida. Eu falei, em nome do Senhor Jesus, na hora manifestou uma legião ali na vida daquele homem. Bravo, não queria sair de jeito nenhum. Na hora que nós mandamos aquele demônio embora, em nome de Jesus, aquele rapaz ficou completamente bom. Já estava ali, já dava para entender o que ele falava, já dava para compreender o que ele falava. Meus amigos, não fiquem caindo nesse negócio, não. Isso é transliteração. Transliteração. Por exemplo, Jacó. O nome de Jacó, ele conseguiu chegar em Tiago e Jaime. Sabe o que é o nome? Jacó no Antigo Testamento é o Tiago. Só que na língua inglesa é James. Na língua espanhola é Jaime, né? Na língua francesa é Jacques. E é o mesmo nome. Não cai nessa de falar que não vou mais nessa igreja, porque não guardo o sábado, porque não fala com o nome de Yeshua. Para com essa bobeira. É o que for te dar pelo Espírito Santo de Deus. Pega com o Espírito Santo, se enche o Espírito Santo de Deus, você não vai errar, você não vai ser enganado também. Não vai ser enganado. Não vai. Deus é Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Abre seu coração, que vai ser linda essa live em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é verdade. Quantos ficam por aí nesses debates teológicos, transliterários, que não levam a tua presença? Na verdade, só afastam alguns gominhos que ainda deixam cheios do Espírito Santo, de achar que uma igreja é mais fraca porque não guarda o sábado. Mas quem não sabe, meus irmãos, nós guardamos é todo dia. Nós deixamos bem claro que o Senhor está no descanso dele. Então nós temos que guardar todo dia. Se nós não guardarmos todo dia e estar atentos às astutas ciladas de Satanás, nós vamos cair, nós vamos ser derrubados. Então não tem dessa. Até porque o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Se Deus criasse pelo menos o sábado, tem gente que não ia guardar dia nenhum. Nem mesmo o sacerdote. Nem mesmo sacerdotes de muitas religiões, de muitas localidades aí, não ia guardar nem mesmo o sábado. Mas quem é de Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, faz questão. Foi até o último estudo que nós fizemos sobre o Salmo de número 27, que o rei mais vitorioso da história da humanidade, comprovadamente, ele só tinha uma coisa para pedir ao Senhor e ia buscar, que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Será que você tem feito esse pedido para o Senhor? De morar na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor, para ver as maravilhas. Deus está preparando maravilhas, milagres na sua vida e aprender do seu tempo. Pessoal, aprende outra coisa, vai receber outra coisa. Tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Deus acrescentará na sua vida. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Diz aleluia. Oh, todo-poderoso, soberano, justo, meu Deus, onipotente e onisciente, Senhor, venha com a tua unção sobre cada vida, que na verdade está representando uma multidão de queridos e familiares que ainda não tomaram posição por ti, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor não se esquece de ninguém, nós que nos esquecemos de vós. O Senhor não deixa de olhar para ninguém. Você que deixou de olhar para Ele, parou de andar com Ele, parou de comungar com Ele. E por isso as coisas são difíceis. Com Jesus, já é uma luta. Imagina ser Ele. Toda essa luta que você está passando, meu irmão,
você já ia passar. Graças a Deus que Deus é contigo. Dá glória a Deus, igreja. Graças a Deus. Imagina se você tivesse sem Ele, você não ia ter aguentado. Talvez ia ter sucumbido no meio do caminho e morrido fora da porta sem salvação. Oh, Todo-Poderoso Deus. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso Deus. Oh, venha amado nós. Venha com teu poder sobre as nossas vidas. Ah, visita, meu Pai, o mais íntimo de cada irmão, corpo, alma, espírito, mente e coração. Ele é um Deus, Ele trabalha a teu favor. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha em favor daqueles que eles temem. Abre seu coração. E às vezes nós não conseguimos te ouvir. Quando não, posso te ouvir. Posso te ouvir. E o meu clamor O meu clamor já não muda o teu já silêncio. não muda o teu silêncio. São nuvens São que nuvens escondem o sol que escondem o sol e tornam o dia e tornam o dia tão escuro. tão escuro Quanto a noite. quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que eu ainda não consiga ver, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Levanta suas mãos e pede. Lembra, Senhor, Lembra, Senhor, juraste o teu amor. o teu amor, Nada pode mudar. e nada te muda. Sentes por mim, Sentes por nem mim os meus pecados. os meus pecados. Lembra, Senhor, Lembra, Senhor, faz mais uma vez faz mais uma os teus vez sinais os teus sinais e saberão e saberão que ainda é o mesmo Deus. Diz Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Nada, e fez maravilhas no meio do povo, e mesmo alguns vendo não creram, porque para ver o reino de Deus precisa do Espírito Santo. Quando não, posso te ouvir, e o meu clamor e o meu clamor já não muda o teu não silêncio. muda o teu silêncio. São nuvens que Nuvens que encobrem o sol escondem o sol e tornam o dia e tornam o dia tão escuro quanto a noite. escuro quanto a noite. Então se lembre, então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que eu ainda não consiga ver, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que te levantarás em meu favor. Lembra, Senhor,
Deus. Vem com o teu poder e a tua unção, Pai. Derrama a tua glória sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão que te busca, Pai. Oh, em espírito e verdade. Vem com o teu poder e a tua unção, meu Pai. Oh, nós queremos que quando estamos reunidos no teu santo nome, aquilo que nós concordarmos e ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. O que for ligado no céu está ligado em qualquer lugar da terra. Nessa hora, Pai, há uma corrente de bem, uma corrente de oração, uma corrente de milagres acontecendo no mundo espiritual, onde não há distância, alcançando nossos lares, alcançando nossas famílias, onde quer que eles estejam, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda palavra. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, volta não, hein? Não volto não, atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é sempre boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto. Volta não, hein? Não volto não. Nós que tem mais poderoso. Então, conhecendo a graça, os filhos de Deus da casa de Deus, aprendendo da palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, pega a sua Bíblia, já lá no livro dos Números. Pastor, onde fica esse livro? Lá na Torá. Conhece a Torá? Hã? Conhece? O Pentateuco? Comecinho da Bíblia. Gênesis, Levíticos, Números. Lá no capítulo 13. Nós vamos começar aqui, porque tem aqui que foi feita essa. Deus esse novo nome por Josué. Vamos aprender a palavra necessário olhar para Jesus. Comecei na Bíblia. Onde a Bíblia começa é o Gênesis, até as crianças sem sabem, está vendo? Recentemente abre a Bíblia lá no Gênesis. Aí logo para os Reis, depois para o Levítico, não tem segredo. Logo o povo vai tacar aqui Bíblia no capítulo 13. Pode aqui direto para o versículo de número 6, que esse homem vai aparecer muito nessa saga de Josué. A gente não pode ficar sem amigos, né? Não pode ficar sem amigos. Amém? Números 13, 6. E da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefó. Essa aqui só para a gente introduzir aqui também esse Caleb, porque ele era o melhor amigo. Ali o Moisés era o líder, né, que tinha como pai, os dois aqui, tanto o Josué como o Caleb tinham o Moisés como pai, né, mas os dois não eram da mesma família ali, mas eles eram como irmãos, tanto que eles foram filhos. Depois vamos ver a saga de Israel. Lá no fim, os dois velhinhos, os dois lá combatendo ainda. O Caleb falou assim: ô Josué, esqueceu de mim? Eu prometei aquela terra ali. Não, mas você é velhinho, não, é minha, vou lá, eu vou tomar posse em mim, acabou. Eu estava lá, sou procurando. Entendeu? Mas é Deus. Não, é aquilo que nós temos aprendido. Nós temos que ser viçosos e vigorosos, e até na velhice dando fruto. Mas tem que começar agora. Porque aquele que não dá fruto, não dá muito fruto, só serve para ser cortado, secar e virar lenha na fogueira, no fogo que nunca apaga e
aquele fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Tem que dar fruto. Tem que começar, tem que estar no ouvido, está dando fruto ainda. Não está se preparando para dar o fruto. Aí vem só esse Isacar Cossete, né, para não pular, da tribo de Isacar, o Gigeal, filho de José, e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. E quem que é esse Oséias? Exatamente, nós vamos ver aqui no versículo 16. Pula para o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E Oséias, filho de Nun, chamou Moisés e Josué. Amém, irmãos? Graças a Deus. Mudou o nome deles. Deus mandou mudar o nome. Aquilo que eu estava explicando logo no começo, que é muito importante a gente entender. Tem muita coisa espiritual aqui. Em cada mudança de nome que há na Bíblia, tem uma mudança espiritual. Ô Simão, hoje, a partir de agora, o seu nome é sério, é Pedro. E sobre a pedra, eu edificarei uma igreja ali na hora, parecia que Deus estava falando que era sobre o Pedro que ia estar sendo edificada a igreja. O que você precisa entender que a palavra Pedro é Cefas, pedrinha, e a palavra pedra é uma outra completamente diferente. Para a pessoa estar atenta espiritualmente, que a rocha da salvação é Jesus, que o próprio Pedro na carta dele falou. Ele falou que a pedra era ele. Ele falou: a rocha da nossa salvação é Jesus. E aqui foi necessário, como eu estava explicando no começo, a palavra Oséias significa salvo, né? E aí aquilo que ele fosse realizando, e iria realizar, talvez alguém olhasse e falasse: olha, esse homem realizou, ele é bom. Bom Senhor, amém? Por isso que Deus mudou o nome dele, Deus salva. E tudo que ele fosse realizar, as pessoas começaram a ligar: poxa, ele está fazendo porque Deus salva, não é porque ele salva. Esse Oséias não é o mesmo Oséias que tem o livro de Oséias, mas o Josué sim é o livro de Josué que nós temos aprendido, amém? Sabendo disso, pega a sua Bíblia agora, vamos lá para o Salmo de número 3. Irmãos, só tem uma maneira de destruir quem é povo de Deus de verdade: a falta de conhecimento. Falta de conhecimento, os debates que tem por aí. E acabam mesmo muitas pessoas aí combatem a idolatria, a ídolos talvez de madeira, de pau e de pedra, mas idolatram pessoas humanas. Até o nosso estudo é sobre isso. Por isso que Deus tirou o foco mesmo do homem Oséias, para que tudo que ele fosse realizar fosse para a glória dele, amém? E, igual a nós, se você está realizando alguma coisa, ou pretende realizar, ou tem pedido alguma coisa para a glória própria, já põe de lá. Põe de lá. Salmo de número 3, só o versículo 8. A salvação vem do Senhor. O que significa Josué? Deus salva. O que significa Jesus? Deus salva. É a mesma palavra. Yeshua, é a mesma palavra. Ô pastor, mas por que Josué no Antigo Testamento e no Novo Testamento é Jesus? É essas transliterações. É o melhor que eles puderam fazer. O Josué está em hebraico e o Jesus está no grego. Na verdade, a palavra J nem existe. Alguma coisa parecida com a palavra J no alfabeto hebraico, mas ali na transliteração acontece essas coisas. Já ouviu falar de trava-língua? É mais ou menos quando a pessoa está começando a aprender ali, os primeiros tradutores começando a traduzir, eles estavam tentando identificar o que significava a ideia daquela palavra, para trazer para uma língua que já era conhecida, e assim acontece até hoje. Irmãos, alguém contou que cerca de 10% da humanidade nunca ouviu falar que Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só 10%, pastor, só 10%. Só que são os 10% mais difíceis. Só desses 10% tem milhares de línguas diferentes, que só fala naqueles povoados e que não tem nenhum tipo de tradução, ninguém faz a mínima ideia do que eles estão falando. Por isso que não está errado o Yeshua. Se você receber o Yeshua, use o Yeshua. Se você recebeu em Yoshua,
Yeshua, que é por aí, são transliterações, ou Jesus, ou lá nos Estados Unidos que fala Jesus, né? É Jesus, né? Irmãos, não cai nessa bobeira de ficar debatendo isso, é o que você recebeu, aquilo que não for dado será cobrado. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você buscar a Deus, no nome de Jesus Cristo, vai acontecer um milagre na sua vida, amém? Vai acontecer, você tem que se preparar, mas não adianta você aprender todas essas coisas e continuar fazendo a mesma coisa. Você só tem um acúmulo mesmo, né, de informação e não usa para nada. Aquilo que você aprende é para usar, mas não adianta você ficar parando no meio da rua também e falar assim, ô Oséias ou Josué, viu? Não é isso, irmão. Aqui eu estou mostrando só para tirar o foco do ser humano. Porque tem gente que condena a idolatria do bezerro de ouro, né? Lá que a pessoa tem lá uma estátua de imagem, Deus condena mesmo a idolatria das imagens de escultura. Não farás, não terás imagem de escultura, né? Está lá no Êxodo, no capítulo 20, né? Que são os 10 mandamentos, que alguns aí tiram o mandamento, só porque vai mudar o mandamento, que vai dar conta a Deus, não vai queimar no inferno. Não tenha, não faça, não compre, tira da sua casa. Mas tem gente que não tem esse ídolo mesmo, que não fala, mas vai idolatrar a criatura que até fala, mas é de carne de osso. Somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. É isso, salvação ela vem do Senhor, ela vem do Senhor. Por aí está erro, se debate teológico, qual é o nome de Jesus, qual é o nome de Deus. Deus ainda é um nome pronunciado, ainda lá, não farás, no mesmo mandamento diz que não falarás o nome do Senhor seu Deus em vão. O que eles puderam fazer com 4 consoantes? Se fosse mesmo na nossa língua, não ia dar nada. Só que o Y, puxando para o nosso alfabeto aqui, que é o alfabeto latino, né? O Y, né? Na verdade, a nossa língua portuguesa nem tem o Y, né? Alguns nomes eles até aceitam por aí, né? Mas o Y tem uma puxada para o I aqui, né? Aqui. Em outras línguas faz outra coisa. Na língua inglesa, o I tem hora que é I, tem hora que é an, tem hora que é ai, né? O U é a mesma coisa, é an, é u. Cada palavra, cada língua, ela tem ali o que vai puxar para aquilo. E tem gente que, se você quer de Deus, busca o Espírito Santo de Deus, se esvazie. O melhor é você colocar de lado mesmo. Coloca de lado tudo. A gente está tentando explicar, nosso tempo é limitadíssimo. Para que você não fique mesmo em debate que não vai te levar a lugar nenhum, mas que você entenda uma coisa: só Deus salva. Olha aqui, continuando. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a sua bênção. Exatamente. O povo de Deus pode ser destruído por falta de conhecimento, mas está usando o conhecimento para quê? Se a pessoa tem a bênção, ela tem tudo. É o amor e poder que Jesus ele veio nos trazer. Você se enche mesmo do fruto que o amor não anda sozinho. Você faz o seu melhor, que a fé sem obras ela é morta. E aquilo que você está difícil e impossível, não há impossíveis para Deus, e tudo é possível aqui. Exatamente, irmãos. É isso que Deus tem nos preparado. Aqui mesmo no Salmo. Vai lá no Salmo número 49. Versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Acabou, irmãos. Quem tem muito dinheiro não pode fazer nada no mundo espiritual. E quem tem muito dinheiro, no mundo natural tem coisa que não adianta nada todo esse dinheiro também. Nós vimos quantos ricos morreram de Covid. Não. Parecia uma gripe. Parecia uma gripe. Na verdade, no nossa nação, que é uma nação mais
mais humilde. Os primeiros que foram contaminados foram o quê? As pessoas que têm mais poder aquisitivo, por quê? Porque foi uma doença importada. O pobre não fica viajando por aí, né? Então, mas depois, quando chegou, era o temor. E nós falamos, pega meus cultos lá de máximo, que já tinha lá. Eu comecei a fazer lá de máximo. Eu falava, se cuide, seus filhos estão morrendo. Quando chega na periferia, vai se espalhar essa praga. Se eles não estão conseguindo, vai, como que está? Passou-se 10 meses, e aí? Está aumentando. Voltou a aumentar de novo, não sei se é o mesmo, se é outro, se mudou, não importa, é o falta de cuidado. Mas o falta de cuidado não começa com falta de cuidado humano, falta de cuidado com a palavra. Porque quem cumpre a lei de Deus, cumpre a lei dos homens. Não fica passeando por aí, se reunindo, fazendo festa, porque é Natal, porque é Ano Novo, porque é ação de graça, porque é... Irmão, sai dessa! Aniversário! Tem duas festas aqui na Bíblia. Essas duas festas acabam em desgraça. Um vai ter que matar a pobre filha e na outra pedir a cabeça do João Batista. Fica fazendo festa aí. A festa é no céu, porque você obedece a palavra de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Oh, mas eu me reúno todo ano. Abre mão. Não abriram mão. Às vezes tinha um contaminado numa festa. Eu ouvi uma reportagem essa semana. Tinha um contaminado numa festa por 50, 35 pegou. Talvez todos pegaram, mas os outros não tiveram sintoma. Mas 35 estão com sintoma. Imagine esses 35 espalhando pelas empresas onde trabalham, nos transportes que eles andam, nas feiras onde eles vão. Misericórdia! O que fizeram esse final de ano? Só os domésticos. Só os domésticos estão espalhando ainda. Ah, mas chegou a vacina. Será que a vacina vai dar conta? Não dá tempo de vacinar 8 bilhões de pessoas assim, não é. E depois vão vacinar, parece que ainda tem, nós vamos usar essa máscara uns 3 anos ainda, para ouvir falar, sabia? Lembra com a vacina? Por quê? Porque vírus muda, irmãos. Aqui, quantos anos já se vacina contra a gripe? Mas por que todo ano tem que vacinar de novo da gripe? Porque não é a mesma gripe. É uma nova vacina com uma nova gripe que surgiu. Imagina se agora, esse corona, que é o SARS, que já tinha um tempo, o SARS já existia, que já chegou nessa 19 agora. Imagina se todo ano tiver um novo. Misericórdia, irmão. É um alerta, porque na verdade o povo tem que se reunir em segurança, sem intimidade, para ouvir a palavra de Deus. Vai para ir em festa, para ir isso, para aquilo, para ir balada, para ir fogo, para ir... Misericórdia. E o que Deus está mandando? Está mandando um sinal que essas coisas não se devia fazer. A intimidade fora da palavra de Deus, que já trazia a doença venérea, hoje está trazendo o corona. Por causa da doença venérea, a AIDS, a sífilis, a gente não se cuidava. Parou de se cuidar. A AIDS também mata, não é porque é tratável hoje que a pessoa parou de se cuidar. Mas quem sabe alguns caiu a ficha e parou mesmo de ficar com um, ficar com outro, ficar com um, com o outro, lá tocar mais de parceiro sexual do que troca de roupa, por conta do corona. Não é? Já parou para pensar nisso? Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo. A gente tem clamado para Deus tirar essa praga da nação. Mas se for a vontade dele, se não for da vontade dele, que essa praga piore para mais pessoas acordarem e olharem para ele, que seja. Que seja. Olha aqui, versículo de número 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Agora, não tem como. Na verdade, você pode juntar o dinheiro, o ouro, a prata do universo inteiro, não vai pagar uma alma. Quem resgata a nossa alma é o sangue de Jesus também. Aquele que recebeu a palavra, ele se arrepende, muda de vida. Jesus entra, faz morada com ele, ele segue com aquela pessoa, anda com Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho não desiste.
não é uma coisa aleatória, da boca para fora, é porque você quer a palavra, porque você quer viver da palavra, porque você quer a bênção da palavra, porque é passageiro. Aí você, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você vai descobrir que na verdade você é um passageiro aqui na terra. Você é um peregrino, né? Olha o nosso filmezinho aqui, né? Você é um peregrino aqui na terra. Peregrino. E você já está mesmo ali com a cidadania eterna. Amém? Amém. Mas faça o bom nome dela. Não faça que os brasileiros que vão viajar para fora aí, né? E o brasileiro não tem bom nome para fora, não. Né? Tinha país antes da pandemia, então não gostava muito do brasileiro. Não gostava. Acho o brasileiro meio festeiro, mas também não é muito confiável. Está amarrado, irmãos. Mas aí o missionário estava falando para a gente um tempo atrás aí, que há uns 40 anos atrás, os crentes que não eram confiáveis. Sabia? Como faziam a caveira dos crentes, né? O missionário contou, ele também foi preso várias vezes, chegava em cidade, né? Que o sacerdote da cidade era amigo do prefeito, ele parava lá com o somzinho lá na praça lá para pregar, e o delegado levava ele preso. Levava. Aconteceu quantas vezes era necessário que isso acontecesse. E o delegado perguntava ainda para ele: ô pastor, esse negócio de dízimo aí? A palavra de Deus fala sobre dízimo, que nós devemos devolver para Deus a 10ª que pertence a Ele. Então eu não sou dizimista. Você está falando que eu sou ladrão? Imagina, você preso, um delegado te perguntando um negócio desse há 40 anos atrás ou mais de 40, lá fazendo 70. Irmãos, foi luta. O que os homens de Deus passaram para nós chegarmos aqui nessa liberdade hoje. Amém, irmãos? E não só a liberdade, mas o bom nome. Naquela época ninguém gostava de fazer negócio com o crente, dispararam que o crente andava pelas paredes. Olha só a loucura. Pergunta, se você tem pessoa velha na sua família, mais idosa na sua família, que pergunta se já ouviu falar isso. Pergunta que os ladrões, que os pastores eram tudo ladrão. E são mesmo. São ladrão das almas do inferno em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Que era isso, que estava abandonando a igreja mãe, como que eles podiam fazer aquilo, aquela loucura, que na verdade durante os cultos evangélicos, os pastores andavam pela parede, parece aquela coisa de filme de exorcismo, sabe? Uma coisa maluca, e as pessoas acreditavam. E acreditavam, as pessoas não bebiam, fumavam, usavam da droga, só pregavam a palavra e não era confiável. Mas com o passar do tempo foi mudando. Sinais e maravilhas foram acontecendo. Hoje tem gente que não é crente, mas só faz negócio com crente. Sabia? Eu conheço. Se for de outro, não. Aí o cara vai pensar direito se vai querer entrar naquela ou não. Por quê? Porque hoje mudou. Hoje, graças a Deus, nós estamos levando o bom nome do Senhor e estamos sendo considerados confiáveis. Tem que se manter, meu amigo. Você é responsável pela cidadania divina. Você está sendo o portador mesmo do reino de Deus. O que você tem feito? Não seja só um turista na casa de Deus. Você tem a cidadania divina para você mudar de vida. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo de número 9. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os lábios morrem, porque perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Briga tanto, não trouxe nada para a terra, não vai levar nada, no meio briga, aquelas guerras malucas, e aí fica aí, depois deixa para os outros, e os outros se matam ainda. Pior ainda, os herdeiros ainda depois se matam também para ficar com aquilo que não tem valor nenhum. Não trouxeram e nem vão levar. Nós temos que ficar com a palavra. Tem que fazer a obra de Deus. Espalhar o evangelho que é maluco. Esse mês aqui, não sei quem foi o sábio que liberou o aumento dos aluguéis. A irmã ainda está o testemunho. Mas na verdade, não foi só a senhora que passou por aqui. A senhora nem passou, glória a Deus, né? Ela está aqui no culto. Foi tudo liberado. Quem paga aluguel está liberado. Você
o proprietário quiser aumentar, ele aumenta. Perto de 30% no meio de uma pandemia. Sabe? Que sabedoria, aumentar imposto de leite. É muita oração. É que a gente pensa, viu? A nova aliança é de abençoar, né? De abençoar. Na antiga aliança, o sacerdote amaldiçoava e já queimava no fogo. Amém, irmãos? Temos que abençoar. Aqui mesmo no Salmo, vou lá no 138. É luta, irmãos. Luta que só quem passa que sabe, né? Mas graças a Deus que Deus é conosco, amém? Está passando por luta, meu filho? Todos passamos, mas graças a Deus que você já tem a palavra. Está começando, mas você já tem a palavra. E aqueles que estão firmes no Espírito Santo de Deus, não passa rio, pode ser o que for, passa tranquilamente mesmo, sem perder a paz, porque a paz que ele tem depende do que está acontecendo, é porque ele crê, né? É um conjunto, é o fruto do Espírito Santo, é a fé, a paz, o amor, a paz, tudo junto. Versículo 1: eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Deus aqui tem, como está em letra minúscula, está aí na sua também? Olha aí, tem dois sentidos aqui. Na Bíblia Sagrada tem dois tipos de deuses com letra minúscula. Dois. Tem os deuses, são os demônios, os ídolos, as coisas. E tem os deuses, que são aqueles que andam com Cristo. É o verdadeiro cristão. Cristão não é só aquele que ama Cristo, tem que amar, acima de todas as coisas. Não é só aquele que crê, tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é aquele que parece com Cristo. Fala por irmão, tem que parecer com Cristo, meu irmão. Entendeu? Deuses também é aquele que parece com Cristo, não é só demônio. Então, na presença dos deuses, daqueles cristãos, meus irmãos, ou dos demônios, a ti cantarei louvores, amém? Independente do que está acontecendo, louvar a Deus, glorificar a Deus quando está tudo bem, as contas estão pagas, os filhos estão na escola, estão ganhando dinheiro, estão constituindo bens, é isso, aquela beleza, é fácil, irmão. Agora, na hora da luta, você continuar sendo adorador, é só porque você é um verdadeiro adorador, amém? Olha aqui o versículo número 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, amém, irmão? Exatamente, nós vamos nos inclinar para a presença de Deus. O seu santo templo somos nós. Nosso templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, glória, melhor ainda. Onde 2 ou 3 templos do Espírito Santo, presta atenção, né? 2 ou 3 templos do Espírito Santo se reúnem em nome do Senhor e está no meio, amém? Aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no. Se você está desligado, perdeu. É um segundo que o inimigo consegue roubar e a sua consciência você perde. Alguém assistiu? Eu coloquei um filme na semana passada para o povo assistir de graça no Facebook. Alguém assistiu? Alguém assistiu? Tem que assistir mais. Quem assistiu? Foi bênção? Bênção. O nome do filme é Demônios do Templo. Pastor, tem demônio no templo? Tem em todo lugar. Demônio espiritual. Tudo que ele puder tentar atrapalhar a obra de Deus, ele vai fazer. É uma criancinha brincando no meio da igreja. Está todo mundo ali, o pastor pregando, todo mundo ali. É um demônio, filho. É um demônio. Aquele som que lá quando você está lá em casa, lá você não tem som nenhum. O som está na casa de Deus. Se todo mundo bebesse o tanto de água que bebe na igreja, ninguém tinha problema nenhum. A pessoa toda hora está bebendo água. E no banheiro então? Você marcasse uma audiência lá com o Bolsonaro. Vou lá ter uma audiência lá com o Bolsonaro, né? Eu tenho que falar uns negócios lá para ele lá, que o negócio está difícil. Aí na hora que ele te chama você, vamos primeiro no banheiro. É o que você está fazendo quando você deve mais na igreja, a sua audiência não é comigo, não é com Jesus. Toda hora levantando para tomar uma água.
que temos no meio. E aí a jornada dupla, que aí ela vai fazer a parte dela lá, misericórdia. E é assim mesmo. Mas nada impede a pessoa dar uma levantada, pode até tomar uma aguinha, amém? Mas prestando atenção na palavra. Um jovem queria sair da igreja, né? Porque tinha muita fofoca, tinha muita conversa fiada na igreja, ele viu umas coisas que ele não gostou. Aí o pastor falou para ele assim: meu amigo, pega uma bandeja aí, né? E põe esse copo aqui em cima da bandeja, né? E sai andando aí, dá umas 10 voltas na igreja, vai dando aí a volta na igreja. E o menino foi, e o menino deu 10 voltas. E aí, o que você viu durante essas voltas que você deu? Não, presta atenção no copo, não deixe ele cair. Está aqui, moço. Ele não caiu, está até aí aqui, até a água, não é bota, caiu. Você não viu a fofoca, não? Você não viu as conversas fiadas, as piadinhas? Você não viu a roupa que a irmã estava meio curta hoje? Você não viu? Porque a sua atenção não estava na palavra, estava nas pessoas. A atenção dele estava no copo e ele não prestou atenção no que estava acontecendo. Irmão, a igreja perfeita é lá no céu. É feita por pessoas imperfeitas. Se você olhar para o homem, José, para Josué, você vai cair. Mas se você olhar para Jesus, o que está em cima, cuide que não cai. Por que Jesus ele falou isso? O que pode cair, pode estar mais em cima que for. Pode ser o maior pregador da história. A glória é de Deus. A glória é somente de Deus. Olha aqui: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra. A palavra é o quê? Jesus. De novo. Nós vamos louvar o nome de Jesus na casa de Deus, porque nós temos Jesus, que nós somos o templo do Espírito Santo, para engrandecer a palavra, que é Jesus, acima de todo o nome. Nós já aprendemos. Deus deu para Oséias um novo nome, Josué, que é o mesmo Yeshua, que é o nome que ele nos deu. Você não precisa ser chamado de Yeshua, mas o nome é acima de todo o nome. Está lá em Efésios capítulo 1, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? Prega uma mensagem de palmas. Irmãos, é isso que nós estamos preparados. É isso. Para você olhar, ter foco. O seu foco é Jesus. Enquanto você fica olhando por irmão, você olha ele vem com o sapato está meio furado. Irmãos, eu fico meses sem engraxar o sapato. Mas eu descobri não, uma irmã me deu uma vez várias esponjinhas. Um abraço, irmã Branca. Ela assiste os cultos às vezes. Ela me deu várias esponjinhas, vendendo num potinho assim, ó. Eu deixo uma no carro, deixo uma aqui, deixo um lá no escritório em casa. Lá, na hora que eu estou, deixo uma no banheiro. Na hora que eu estou saindo, eu vejo assim, já dá um brilhinho, já foi, irmãos. Mas tem dia que é terríssimo. Se você ficar olhando para um sapato, você vai ver com barro, mano. Vai ver. Não adianta, irmãos. Olhe para Jesus. Não perca o seu foco. Não perca. Na sexta-feira aqui nós falamos sobre, na quarta-feira, sobre Nicodemos. Lá no João capítulo 3, vamos dar uma olhada lá, irmãos. Mas é outra coisa que nós vamos ver. João capítulo 3. Homem sábio, mas não entendia nada do Espírito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, quem crê, ele crê sem ver.
Que a fé chama a existência das coisas que não são como já se fosse. A fé é a prova daquilo que você espera. É a prova daquilo que você ainda não vê. Exatamente. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera e é a prova daquilo que você não vê. Exatamente. Mas quem não crê, nem vendo. Nem vendo. É pior que Tomé. Tomé ainda falou assim: se eu ver e eu tocar lá nas feridas de Jesus, aí eu vou crer. Mas quando ele viu, ele já creu, irmão, não precisou tocar. Se você for ver lá, foi isso. Mas ele entrou para a história como cético, como grego. Não é só ver. Graças a Deus. E nós vamos ver Jesus, irmão? Lá na glória. Não queira ver Jesus hoje não, viu? E se você falar, se eu ver Jesus, eu mudo de vida. O demônio vai se vestir de um homem barbudo aí, ó, com a cabeça cheia de sangue, né? Com as vestes salpicadas aí, e vai falar que é Jesus. E não é não, viu, irmão? Jesus não vai aparecer para ninguém assim não. Algumas religiões foram fundamentadas nisso, que Jesus e Deus apareceram com fulano aí, né? Que é melhor que todos os outros seres humanos da terra lá, e deu um novo testamento, um novo evangelho, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Deus falou através de Paulo que aquele que viesse com o Novo Testamento, que não fosse esse que já foi dado, seja amaldiçoado, seja negado, seja lançado fora. E as pessoas aceitam. Ah, que bonitinho, né? Você tem uma vida melhor, que é isso, aquilo, outro. Irmãos, a vida melhor é você melhor. Em Cristo, aprendendo na palavra. Esse homem viu, mas ele não entendeu nada. Por quê? Para você ver o mundo espiritual, para você ver a glória de Deus, tem que ter nascido de novo, amém, irmãos? E como ele não entendia nada, olha só a baboseira que ele falou agora aqui. Versículo 4. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é, o que é nascido espírito é espírito, exatamente. Nós estávamos vendo isso aqui, né, porque nós estamos vendo a operação de maravilhas, onde cure, aquilo que Deus tem dado mesmo, né, que nós aprendemos na quarta-feira, você pode pegar lá. Tem gente que maratona a série aí, né, nessa internet. Eu maratonar uma série, eu mesmo faço isso, irmão. Eu pego as minhas próprias séries de ensinamento, né? Que ele fez lá a série primeiro das obras da carta. Pega lá, vai lá, vai assistir, já está tudo lá ainda. Eu ainda faço isso, eu deixo um esboço lá, alguma coisa que muda, às vezes que muda, e mesmo assim, às vezes eu edito, e o que eu mudo lá, eu coloco lá. Até agora, quem está assistindo agora já está com um esbocinho ali, já está lá. Então, apesar de já mudei alguma coisa. Aí quando chega termina o culto, eu vou lá no editado e põe de volta, até para facilitar. Sabe por que eu faço isso? Que eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim, quando eu comecei. Eu gostaria. Porque às vezes eu esqueci minha caneta, ou não tinha como anotar, você nem sabia anotar, fazer anotação em celular, porque celular era bem simples, né? Há uns 15 anos atrás era simples, né? Às vezes esquecia caneta, esquecia uma agenda, às vezes eu pegava qualquer papel, mas não tinha porque eu ficava, meu Deus, vamos pegar uma mensagem. Aí na hora que você chega ali, vai na papelaria comprar um papel, você já esqueceu. Não sei se aconteceu, às vezes acontece, né, de esquecer. Alguma coisa, a palavra em si não, mas alguma coisa que Deus deu ali na hora da palavra. E é isso que nós temos que entender, que o usado não é aprovado. Por isso que não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. Mas não adianta você ter o fruto e não ter o dom. Pergunta para os irmãos: o que é isso aqui? O que é? Fala mais alto. Pode falar alto. Já está meio dividido que o povo sabe. Isso aqui é joio, não é trigo. Que não vale nada. É bonito, mas não alimenta ninguém. É igual joio. Nasce junto. Minha mãe plantou joio lá em casa. Está lá bonito, mas não alimenta ninguém, irmão. Vai comer isso aqui. Não tem nada aqui dentro. E quando nasce junto lá no trigo,
quando é novinho assim, parece tudo igual. Só que depois o trigo fica umas espinhas grandes, né? Porque dentro tem um caroço lá, tem a semente, né? Que vai torrar, vai fazer a farinha. Aqui não, mas é falso. É igual aquela, aqui na Santa Ceia, ele quando traz uma cesta de fruta, eu tenho anos dela, né? Tem uma maçã que está mordida lá. Uma criança pegou, achou que era verdade e, né, perdeu o dente. Não tem fruto falso por aí. Então tem que ser tudo junto. Não é só pelo dom que você conhece, é pelo fruto. Mas o fruto tem que ser acompanhado do dom. A pessoa tem a palavra de conhecimento, tem a sabedoria de Deus, tem uma profecia, tem um dom de curar. Olha lá, ó, dizem que aquele João de Deus curava. E aí? Será que foi pelo Espírito de Deus? O diabo ele põe uma doença, às vezes para enganar, ele deixa até sem sintoma, mas coloca coisa muito pior na vida daquela pessoa. Ele é um enganador, ele vem para roubar, para matar, para destruir, irmãos. Cura divina tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Cheio de Espírito Santo de Deus, para aquele que nasceu da água ou do Espírito, que já foi batizado com o Espírito Santo, e se for da vontade de Deus, para Deus usar aquela pessoa com aquele dom. Você não faz nada de mal em buscar os dons de Deus. Quem não faz nada, pode buscar. Se Deus te conceder, usa para a glória dele. Mas aí eles usam para quê? Para dinheiro, para glória própria, e vão se perdendo, A palavra de hoje tem que olhar para Jesus. O João Batista, ele sabia de quem ele estava falando. Pula para o versículo de número 26. Pode o 25 também, que houve uma questão entre os discípulos de João Batista e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Ué, e agora? Veio aqui para ser batizado pelo Senhor, João. Você estava aí fazendo a igreja aí de Cristo, de Deus, hoje em dia, as pessoas estavam seguindo. Só que agora, em vez de estar seguindo você, estão seguindo Jesus. Já estão querendo criar intriga, sabe? Querendo criar intriga. Mas, se nós formos ver, os primeiros discípulos de Jesus, primeiro eram discípulos de João mesmo. Mas Jesus, até o missionário pegou sobre isso ontem, mas João ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele afirmou de novo. E aqueles discípulos já preparados são os primeiros discípulos de Cristo. E aqui começou um outro debate aqui já, de novo. Aí já chega lá os fariseus, o que está acontecendo aí? Agora, em vez de seguir a João, estão se batizando e seguindo a Cristo, que é o correto. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. É o que nós estamos aprendendo. Não receba nada do homem, receba de Deus. Busque nele. Oséias salvo sozinho, por obras próprias, por méritos próprios. Agora em Cristo, sim. E se ele tem o maior, ele tem tudo que você precisa. Basta você crer. O que você não tem é que você não crê. Porque ele é o Deus impossível. Amém, irmãos? Não receba nada do homem. Receba do céu. O homem não vai receber nada aqui no lugar do céu. Versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Amém? Como cada um de nós. A partir de então, nós somos enviados adiante dele, para a glória dele, o nome dele, para ter a mente dele, o coração dele, para ter o entendimento, para ser parecido com ele, para ser pequenos deuses, sendo usados em nome dele, para operar maravilha, para despertar alguns que dormem. Alguns vendo vão crer, mas tem alguns que nem vendo vão crer. Mas quem sabe até o último dia sejam salvos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você crê.
Continua firme mesmo, crendo que aquilo que Deus tem preparado é muito melhor para nossas vidas. Pega agora aqui, irmão João, lá no capítulo número 6. Versículo 32. João 6,32. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O ser humano tem uma vontade de idolatrar, agradecer seres humanos comedores de arroz e feijão. Tanto que quando Moisés morreu, Deus escondeu o corpo dele, irmão. Se Jesus que ressuscitou, tem gente que quer ver o túmulo. Talvez eu até vá se um dia eu for para Jerusalém. Amém, irmão? Mas por curiosidade, só para lá. Não é um lugar turístico lá? Você vai em Paris e vai ver a Torre Eiffel. Pode ser que eu vá, ou não sei se um dia eu vou lá. Eu quero ir de Nova Jerusalém Celestial. Né? Mas não tem lógica. Não tem lógica, talvez para. Eu sinto uma coisa. Não é isso que eu quero. Se eu fosse, não era isso que eu queria ver. Talvez entender o que aconteceu naquela situação, mas não tem linha lógica. Se o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele é só um buraco. E na verdade não deve nem ser, né? Que nem muitos falam, né? Por causa da ampliação desse negócio de idolatria, de relíquia, essas coisas, que tentam, né? Que aqui foi aqui, que não sei o que lá, ainda mais que tem uma igreja embora lá dentro, né? Essa gruta fica dentro de uma igreja, né? Talvez para chamar atenção para a igreja. Irmãos, sai dessa. Com curiosidade turística assim, mas eu preciso conhecer o túmulo de Cristo. Ele ressuscitou, ele não ficou lá. Deus ele escondeu o corpo de Moisés, porque imagina se alguém soubesse onde o Moisés está enterrado. Ia ter uma fila daqui lá, olha, tem mar no meio. Querendo, eu quero passar no túmulo. Tem gente que passa em túmulo de doido, né? Tem gente que fica lá todo dia no túmulo dos doidos aí, que passaram pela terra, drogado, só trouxe tragédia e miséria para a terra, só trouxe o que não presta, idolatria de gênero, coisa maluca do inferno, né? Um monte de coisa, de ideologia que não presta, e tem gente lá todo dia. Tem uns cemitérios do mundo que são muito visitados, não só pelas artes que são feitas naqueles mausoléus, mas porque por causa das pessoas que estão sepultadas lá, depois da morte vem o juízo, a pessoa não está lá, é uma idolatria a mortos. Olha aí, misericórdia. Nenhum tipo de idolatria é adorada por Deus, irmão. Somente a Ele, somente o seu Deus adorará, somente a Ele prestará culto. Ele quer adorar o santo fez a parte dele. Se o santo, você que adora o santo, que santo? São Paulo, Pedro, João, Joaquim, José, tá? Maria. Eu tenho certeza que se eles mesmos, os próprios santos que estão lá no céu, lá, eles não podem falar com vocês, mas eles pudessem falar com vocês, vocês são loucos em me idolatrar. Só Jesus. Só isso eles ensinaram. Muitos deles são santos reais que realmente viveram entre nós e operaram maravilhas em nome de Jesus. Operaram sim, mas foi em nome de Jesus, não era para mérito próprio. E por isso, mas o ser humano quer adorar o homem, irmão. Quer olhar para o ser humano. Ó, Moisés, né? Vamos lá no túmulo do Moisés, está amarrado no nome do Senhor Jesus, nem tem. E o Satanás queria, viu? Lá em Judas está escrito lá, na carta de Judas está escrito lá que o diabo
diabo queria mesmo, até disputou mesmo com o arcanjo lá, onde seria sepultado o corpo do Moisés. Para quê? Para ter idolatria, para enganar. Que o idólatra é do Satanás. Não se engane, não estou falando contra a sua religião. Lê a Bíblia. Na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse fala que os idólatras não vão dar não vão entrar no reino do céu. O tema da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é Jesus Cristo. Se o tema da sua Bíblia não for Jesus Cristo do começo ao fim, você está perdido. Você está sendo enganado pelo inimigo. Por isso você está sendo fraco, está caindo, está doente por aí, porque não está honrando o que Jesus Cristo ele fez, que é honrar o ser humano que foi somente usado por ele. E cada um de nós tem que ser santo, sempre santo, porque o Senhor é sem santidade e santificação ninguém verá Deus. Eles fizeram a parte dele no tempo dele, mas acabou. Ô pastor, você não ama Maria? Não, mãe de Jesus. Amo, mas não adoro. Idolatria, não. Você pode amar Maria, mas não esquece da Maria. Ela já passou. E o José, que ajudou a criar, amo, né? É como irmão nosso hoje. A Maria é como irmã nossa de ponto final. A Bíblia não fala nada que o pessoal inventou aí, que ela ascendeu ao céu também, igual Jesus. Mentira! Pastor, se está falando que é mentira, é mentira. Não tem lugar nenhum isso. Foi inventada essa história quase 1000 anos depois. Misericórdia. E quem que inventou a mentira? Foi Deus? Foi o diabo, para te enganar. Mas a tradição nenhuma, ela pode superar a palavra de Deus. E outra coisa, nós estamos falando de santo. Tem santo que é história. Maria, fez a parte dela e estava lá no dia de Pentecostes, então ela deve ter, depois que ela foi batizada no Espírito Santo, deve ter feito alguma coisa. Mas a Bíblia não relata, então o ponto acabou. Mas o Paulo, e o Pedro, e o João, e o Tiago, e o André, e o Judas continuaram fazendo, mas está registrado, e mais depois que acabou? Acabou. Irmão, mas pasmem. Existem o panteão dos santos lendários. Sabe o que significa? Que eles idolatram até o que nunca existiu. Nunca. A padroeira do Brasil nunca existiu. Nunca. Vai procurar saber a história. Era somente uma estátua que os povos africanos trouxeram para o Brasil e faziam reverência dela à beira do rio, que ela não podia cuidar dela mesmo, caiu dentro do rio, quebrou. Mas não foi uma santa que serviu a Deus. Ninguém nem sabe quem era aquilo. Até mesmo no meio das religiões africanas, né? A controvérsia, de dia é uma coisa, de noite é demônio mesmo. Olha que coisa maluca. E chamaram, não, como acharam que o rio aqui no Brasil é a padroeira do Brasil, a padroeira é deles. Meu padroeiro é Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único e suficiente da minha vida. E devia ser para você também. Ainda que ela fosse histórica, ainda que ela tivesse feito alguma coisa e não fez, ela nunca nem existiu. Sabia que o Jorge também nunca existiu? Sabia? O tal do São Jorge é lendário. Sabia que nunca existiu aquele tipo de dragão aqui na Terra? O maior feito dele foi matar um dragão que também nunca existiu. Um santo que nunca existiu matou um dragão que nunca existiu e é venerado na Europa, irmãos. E aqui no Brasil também, em outros lugares. Né? É até o padroeiro de um time ali. Misericórdia, olha que maluquice. Maluquice. Irmãos, não fica com a minha palavra, vai pesquisar. E antes de meter pedra em mim, né? Porque aqui às vezes chega lá algumas pessoas assistirem aí, vai pesquisar. Quem foi o Jorge? Quem foi a Cida? Quem foi? Nem existiram. Não andaram com Deus. Não fizeram a obra de Deus. Não foram usados por Deus. E mesmo esses que são usados por Deus não é para ser idolatrado. Imagine um que nunca existiu. Por isso que nós estamos aprendendo isso. Nós vamos aprender. Osés, lá
Se eu fizer uma oração por você e der certo. Não precisa, irmão. A glória é de Deus. E tem que ser assim. Para você não ser enganado. Porque o inimigo ele muda. Ele não idolatra mais a imagenzinha. Então eu vou colocar uma pessoa para ser abençoada ali na vida dele. Para abençoar a vida dele. E ele ficar, se não fosse fulano na minha vida. Se não fosse Jesus na sua vida. Mas sem aquela pessoa não vive. Você não vive sem Jesus. É sem Jesus que você não vive. Porque Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém se salva. É essa a nossa mensagem. Ninguém se salva sem Jesus. Ninguém. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. O versículo 34. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Deus, ele supre. Se for uma necessidade que você está passando por um caso aí de não estar podendo comer, irmão, mas tem gente que briga por causa de comida, porque a pessoa não foi aquela que queria. Sabia que a dieta da Bíblia inteirinha, do jeito do Apocalipse, é pão e água? E é o pão sem fermento, viu? Pão e água. O que tem hoje para tomar café? Pão e água. No almoço, pão e água. Café da tarde, pão e água. A janta, pão e água. E a semana que vem, pão e água. Mês que vem, pão e água. De vez em quando, que nem Jesus e os amigos dele, os primeiros discípulos eram pescadores, então apareciam os peixes. Mas não era muito não, viu? Não era muito não. Aqueles 20 mil pessoas ali, apareceram 5 pães e 2 peixinhos. Já parou para pensar nisso? Eles eram pescadores, eram amigos pescadores. Em 20 mil pessoas conseguiram juntar somente 5 pães e 2 peixes. Então não era tão fácil o peixe também não. E não existe lugar nenhum na Bíblia que em algum período do ano você deve comer peixe. Viu? Meu Deus, eu vou falar. Acho que o pastor Hilário, acho que ia se revirar se ele visse minha marmita hoje. Porque ele não gosta que mistura as coisas, né? Ele não gosta, né? Não dá para misturar feijão com macarrão. O meu foi exatamente feijão com macarrão. Ainda coloquei um pouco de carne de porco, tem peixe e tem camarão. Foi a minha comida de ontem. Já fiz a marmita de hoje. Eu vou no rodízio, não como tudo isso, misturadinho, vou pegar um pouquinho de cada um, mas eu já vi várias vezes falar, não fica misturando as coisas, não sei o que lá. Eu misturo tudo, se eu gosto das coisas misturadas. Eu dou uma separada e eu como, irmãos. Deus sabe tudo. Voltando aqui para a palavra de Deus, você tem que crer em Jesus. Essa palavra que vai te suprir. Por quê? Porque nós não somos um corpo. Ele está falando de espírito. Nós somos um espírito que habita um corpo que tem uma alma. Para você ser cuidado, nutrido, você tem que cuidar do espírito na palavra de Deus. Porque a parte espiritual é 2/3 do que você. Se você consegue fazer lá uma academia, glória a Deus por você. Consegue fazer seu exercício. Você consegue ter um nutricionista, tem que cuidar da saúde. No dia que eu falei dos dons da cura, não adianta você pedir a cura para Deus, continuar bebendo álcool, tomando droga, usando tabaco, viver na prostituição, que também traz doença venérea, você comer açúcar, sal, gordura, essas farinhas brancas. Eu vou cuidar da saúde. Não adianta. E tem gente que quer ficar curado para quê? Para ficar doente de novo. Para fazer tudo que fez a pessoa ficar doente. Hoje eu não estou podendo beber porque eu estou doente. Mas se você ficar curado, aí é lá para a praia lá tomar uma. Já vi gente falar isso, irmão. Já vi. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas por quê? Porque não cuida nem do corpo. Imagina do espírito e da alma, que só dá para ser cuidado por Jesus. Versículo 36. Mas já vos disse que se alguém, que se também vós me vistes, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não. Mesmo naquela época que Jesus estava andando entre nós, tinha pessoa que via tudo o que ele fazia e não cria. Por isso que a nossa luta é grande. Continue você crendo. Quanto mais oração eu faço, mais assombração aparece, continua orando.
Porque na hora que vier a assombração, você sabe que é só assombração, não é nada. Continua firme olhando para Jesus. E tem gente que não vai ser crente de igreja. Mesmo você consagrando a sua vida a Deus, para trazer alguém na casa de Deus, quem traz é o Senhor. Olha aqui, ó. Todo aquele que o Pai lhe dá virá em primeiro lugar. Não é você que traz ninguém. É todo aquele que o Pai dá virá a Ele, a Jesus, a palavra. Quem quer ouvir palavra, já vai lá no YouTubinho, vai no Facebookinho, ou vem para a igreja ouvir a palavra de Deus. Não adianta todo dia você querer ir lá, ô menino, vai, ô marido, senta aí, que hoje eu vou pregar para você, e martela lá a palavra, e vai martelando. Esse cara nunca vai querer saber de igreja. Não é por falar que nós vamos ser ouvidos, é por praticar. E mesmo praticando, muitos vão ver e não vão crer. Quem vai convencer o Espírito Santo? Nós não podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo. Um pecado, coisa errada, essas coisas não. É impossível que não haja os escândalos, mas ai de quem por quem eles vierem. Porque tem gente que só quer desculpa para não vir. E se você for uma desculpa, ou alguma coisa que você fez ou faz, está sendo uma desculpa para alguém se converter, é isso que você tem que mudar. Não adianta você fazer um jejum de comida e não muda de vida. Tem gente que não come, mas fuma. Vou fazer um jejum aqui, eu vou comer não sei o que durante o jejum. Faz o jejum e continua bebendo bebida alcoólica. Continua pecando. Não coloca a casa em ordem. Maluquice! Você só está deixando de comer. Todo aquele que o Pai me dá, Jesus está falando, virá até a mim, a palavra, e que quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Senhor, amém. É isso! É Jesus! Deus mudou o nome de Oséias, Salmo não! Sua mãe te deu esse nome aí, ó. Deixa para lá. Deus salva. É o nome de Jesus. Aquele que Deus der. É a operação do Espírito Santo. E vier até Jesus. Operação do Espírito Santo. E o que vier até Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Porque Jesus vai entrar. Ele vai estar na palavra. A pessoa também vai estar na palavra. Os dois vão chegar juntos. E vai ser assim uma vida eterna. Olha aqui, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Exatamente. Ele repete. Não é só crer, é ver. Mas como que eu vou ver o Filho? Você vai ver as manifestações de maravilhas na sua vida que você crê. Não tem dificuldade para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E se alguma coisa com a tentação, o diabo não tenta só para você beber cachaça, não. Fumar. Ele tenta para também na hora que ele coloca um sintoma de uma doença na sua vida e você aceita: eu estou doente. Isso não é crente, não. Ô pastor, eu não estou doente? Olha aqui o diagnóstico. Olha aqui, ó, o tratamento que eu estou fazendo. Se você confessar que você tem, é seu. Devolve para o Satanás. Porque pela Senhor de Jesus nós fomos sarados. Nossa, se você não aceita doença, não é só porque é horrível ficar doente o tratamento. Você não aceita doença porque pela Senhor de Jesus você foi sarado. E você vai afirmando: pela Senhor de Jesus eu fui sarado. E vai mandando o mal embora. Não aceita aquele sintoma. Mas não fica lá esperando. Será que vai passar? Poxa, já passou 5 segundos, essa dor de cabeça não passou. Misericórdia! Vai fazer o que você tem que fazer. Jesus ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos conheçam a verdade e se salvem. Na salvação tem tudo que você precisa. Tem a prosperidade, tem o perdão,
tem ali a cura, a libertação, tem os livramentos, tem a proteção divina, tudo. Josué, Deus salva. Jesus, Deus salva. Exatamente. Pula aqui para o versículo 65. E dizia, pois, Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Amém? Amém. Exatamente. Tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. Salvação, ela vem do Senhor, então tem que vir. Tem como o homem se salvar a si mesmo. Tem que ele possa acumular de bens ou de obras que ele possa fazer, que ele possa pagar a salvação dele ou de alguém. Nos aprendemos isso hoje. E quando alguém tem sido usado por Deus, agora tem que ser de Deus. Lembre-se disso para você não errar. Ou mas fulano canta tão bem a glória de Deus. Fulano prega tão bem a glória de Deus. Fulano ajuda tanta gente a glória de Deus. Você não vai errar. Você é salvo. É uma impressão assim que o homem pode salvar-se a si mesmo. E aí a pessoa olha ali, ó, tudo que eu imagino. Esse homem, Deus está preparando você para derrubar as muralhas. E a glória ser de Deus. Agora imagina se fosse Oséias, tá? Derrubou a muralha, esse homem é bom, hein? Não, bom é Deus. E depois, hein? Abriu o Jordão, não. Abriu o Jordão antes, né? O Jordão foi aberto antes da muralha. Depois num combate lá em Gibeão. Esse homem fez uma oração que o universo parou. Irmãos do céu. E se fosse Oséias? Mas ele era Josué. Ele tinha esse nome. Ele recebeu isso. Ele tinha que terminar aquele combate, porque senão os inimigos iam se reagrupar e ia vir contra o povo de Deus. Então, no entendimento dele, lá naquela oração que ele fez a Deus, ele falou: sol, vale de Gibeão, e lua, o vale de Ajalon. Mas na verdade, hoje nós sabemos que o universo inteiro tem movimento. Se tivesse falado do sol, o sol e a lua, tinha acabado tudo. Tinha acabado tudo mesmo. Tinha acabado o universo. Porque o sol parou, o resto está movimentando. É igual você querer atravessar a rua, numa dessas avenidas cheias de carros, assim por hora, você todo passando, movimento, e você querer passar. A lua e o sol não estão parando em momento, daqui a pouco eu vi logo alguma coisa bater neles, porque o movimento do universo não dá para calcular de tanta rapidez que é, irmãos. Tanta rapidez. O universo inteiro parou para que a glória fosse de Oséias? Não, para que a glória fosse de Deus. Amém? Para que o povo de Deus vencesse aquela batalha e aquela glória fosse de Deus. Esse Deus que nós servimos, um Deus que parou o universo inteiro para que o Josué Oséias tivesse a vitória. Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos orar a Deus, vamos a Jesus. Vamos aqui só comer, depois eu vou estudar tudo lá o que o Josué fez em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abre o coração. Meu Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder, derrama da tua unção sobre essas vidas, sobre a vida de cada irmão que te busca, Senhor Jesus, que abre o coração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, sentir, nós não somos nada, sentir nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que é o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, Ele é o dono do meu coração. Maravilhoso Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, esse é o maior ensinamento que o Senhor poderia nos dar, para que nós não fôssemos mais enganados pelo inimigo, que ele não vem de chifre de rabo, dizendo eu sou o diabo e vim te pegar. Ele vem mesmo, querendo mesmo
mudar, transtornar na verdade. Oh, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, nós decidimos te obedecer. Oh, nós estamos aqui tomando, meu Pai, opção por te obedecer até o fim, em nome do Senhor Jesus. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Eu não posso nada. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Não desista. A luta é grande, mas a vitória é maior. Quem está com Cristo vai ter certeza que Ele está contigo. A vitória é certa. O milagre vai acontecer na sua vida. Basta você crer. Ele muda tudo. Você se prepara para fazer o seu melhor. E Deus, Ele realiza o impossível na sua vida. Eu decidi não desistir. Eu decidi jamais desanimar. Eu decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Não sou nada. Tu és tudo, Jesus. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Não desistir. Oh, desenvolva. Desenvolva. Oh, maravilhoso. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Eu não sou nada. Oh, poderoso Deus, sem nada podemos fazer. Oh, Senhor, no teu caminho aqui nós temos começar a fazer nada sem ti. Espera da orientação do céu, espera da orientação do céu. Moisés não podia nada. Oh, Jesus, Ele pode tudo. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim. Obedecer. Decidi não desistir. Não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Eu não sou nada. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Não desistir. Hoje nós decidimos jamais desanimar. Não deixar a luta tirar o brilho do olhar. Oh, Pai amado, o Senhor tem tudo, pode todas as coisas.
resultado. Apesar de tudo, você tem uma família, seja grato pela tua família. Seja grato. Agradeça a Deus pelos seus dias, pela vida que você tem. Até pelas lutas. Você está passando por lutas. Creia na vitória. Olhando para Jesus, ela já está vindo. Ela já está chegando. Ela já está chegando. Oh, Pai amado. Está tudo preparado a mim, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu peço que faça com que o fogo santo dele joga a cabeça até as plantas dos pés. Na planta dos pés até o alto da cabeça. Purifica a mente, os olhos, o ouvido, a boca, o coração. Quebrando esse coração, se necessário, voto. Troca esse coração por um coração igual ao teu, disposto a obedecer e cumprir o teu dever. É na obediência, Pai, que nós alcançamos, meu Pai, a comunhão. E na comunhão, nós podemos todos lá embora, porque aquele pois que se une ao Senhor é um único Espírito. Eu na minha fé a sua. Em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu estou em pleno exercício do ministério, crendo que chegou sua vez, mas a hora agora de você combater o bom combate, de você chamar esse mal pelo nome, o nome está no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, está no seu coração, está no seu casamento, está na sua família, está no seu filho, na sua filha, no seu genro, na sua nora, no seu enteado, na sua enteada, no seu neto, na sua neta, que está lá mesmo no seu irmão, na sua irmã, no seu cunhado, na sua cunhada, no seu sobrinho, na sua sobrinha. Não marcou com Satanás. Chame esse mal pelo nome e vamos embora. Chama pelo nome e embora. Não aceita o mal não. Se você sentar o mal, ele vai ficar. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que é no nome do Senhor Jesus, eu não aceito e eu não permito o meu mal nessas vidas, nessas famílias, nesses casamentos. Não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno. Pega tudo que é seu, moço. E sai. Passa lá no corpo e vai. Sai desse corpo que não te pertence. Em nome do Senhor Jesus. Nenhuma dessas vidas são suas, nenhuma delas se pertence. Nem as famílias daqueles que ainda, os familiares, que ainda não estão crendo. Mas eles vão crer, porque quem crê no Senhor Jesus, seleção do da casa, te pertence, pode soltar essa casa, pode soltar essa educação, esse em nome do Senhor Jesus. Pode sair agora dessa sua rebeldia, esse sintoma dessa doença, esse sintoma do Covid, essa respiração apertada, esse aperto do crânio, esse aperto do peito, esse coração disparado, essa hipertensão, essa hipotensão, essas veias que estão ali afinadas, que está fazendo ver essa pessoa pela pressão alta, essa dor de cabeça constante, esse zumbido no ouvido, essa audição de voz, essa visão de fundos, essa coisa maligna. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero paralisar todo o mal desde a raiz. Em nome do Senhor Jesus, esse mal genético, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai a dor, sai a doença, sai a enfermidade, sai a incredulidade, sai a religiosidade, sai o fanatismo, sai o apelido, sai o satanismo, sai o vício, sai a rebeldia, sai tudo que não presta. Em nome do Senhor Jesus, sai e não volte mais. Eu te proíbo. Em nome do Senhor Jesus. Agora Deus, aleluia. Creia, a bênção já chegou na sua vida. Nós oramos com fé. E eu creio que Deus ele fez uma obra linda na sua vida. O domingo ele começou para a glória dele. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor fez um milagre, uma maravilha na minha vida. O domingo começou o meu milagre. Eu vou perseverar até o fim, obedecendo e tomarei posse da minha bênção, da minha vitória, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? O Senhor Deus mais. Todo Deus que está aqui, está vendo a glória de Deus nesse lugar, amém? Então, Deus amigo.
Deus tem me abençoado. E outra coisa que eu quero falar, eu tinha muita dor aqui no quadril. Era uma dor que parecia uma agulhada. Eu não sei qual foi o momento, mas Deus me tirou essa dor. Porque até dormindo eu acordava com essa dor. Então eu agradeço a tudo aquele que é todo poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é uma dor. Outra coisa também. Eu tinha uma casa no sul e eu fiz a mobiliária e a pessoa da mobiliária falou assim, mas deve ser muito difícil de alugar, porque não tem garagem hoje, as pessoas têm carro em garagem. Aí eu vim numa segunda-feira, o irmão estava fazendo a campanha da farinha, aí eu peguei a farinha e joguei na casa toda. E, graças a Deus, demorou pouco tempo e eu consegui alugar. Então, tudo isso é a fé, né? A fé que move tudo, né? Então, a gente às vezes é humilhado, mas Deus nos ouve. E eu agradeço a Deus. Amém. Toda honra, toda graça ao Senhor. Irmãos, eu milagre completo. Todas as áreas da vida da irmã, que pensei, aí para quem caçou, hein? Aqui a campanha aqui, né? A direção de Deus nos colocamos aqui. Primeiro o trigo, depois os irmãos trouxeram a farinha, e depois foi o pão. O que tem a ver uma farinha, né? Farinha para fazer pão, para fazer trigo. A irmã sentiu no coração da fé. Ninguém falou para ela fazer isso. Foi na hora que ela veio no culto, pegou a farinha com fé, jogou lá no móvel dela, lá que até a imobiliária falou, difícil lugar. Já aconteceu, irmãos. Nunca soube a fé dos outros. Se não tem farinha na sua igreja, aqui de vez em quando tem que dar farinha, mas não é porque a farinha é mística e mágica. A pessoa vai ouvir a palavra e vai usar com fé, como a água que a gente bebe nas sextas-feiras e como as próprias Santa Ceia que você também participa, também é uma atitude de fé. Você não pode idolatrar a Santa Ceia, que tem algumas religiões vai por aí, né? A Santa Ceia deles lá ela é total, plena, é a própria incorporação do corpo de Cristo, né? O pão representa o corpo, o suco da uva representa o sangue, mas nós temos que aprender na palavra que a ceia tem que ser todo dia, porque não pode faltar o pão da vida. Se você estiver andando fora da linha, o Espírito Santo já te convence, já te lava dos seus pecados e você volta para a linha em nome do Senhor Jesus. Amém? Nossos amigos, tem um ótimo domingo, nossos amigos do Facebook, estamos encerrando essa transmissão. Fique com Deus, dê seu testemunho, dê seus pedidos de oração e dá aquela linda salva sobre você.